Vivemos um novo momento, repleto de desafios. E com ele, nasceu a oportunidade de renovar, transformar. Para isso, mergulhamos fundo nesse novo propósito. Mais do que representar, vamos estruturar e conectar todo o setor, rumo a um futuro cada vez mais sustentável, para potencializar e fortalecer relações, trabalhando em conjunto com toda a sociedade. Apostar na inovação para então quebrar paradigmas, fazer ações efetivas, difundir conhecimento, tendo a segurança como nosso principal valor, com responsabilidade e transparência, para realmente fazer a diferença. Estamos juntos, fazendo história e elevando o setor mineral brasileiro para outro patamar. Vamos impulsionar uma nova realidade com foco nas questões de segurança, de inovação e com responsabilidade. O setor mineral brasileiro mudou. E nós também. IBRAM, Mineração do Brasil. Boa tarde a todos. Meu nome é Miguel Neri, eu sou o moderador deste painel e hoje vamos falar sobre a CBRR, Comissão Brasileira de Recursos e Reservas. Hoje temos aqui alguns de nossos diretores, eu também sou diretor, quero cumprimentar o nosso presidente Júlio Neri, Alessandro Silva e Celeste Queiroz, que irão fazer as apresentações aqui para cada um de vocês. Gostaria de agradecer à organização do evento por permitir esse espaço para a CBRR. Então, e cumprimentar todos os participantes, os espectadores que estão conosco aqui e estarão ao longo dessas hora e meia, dessa hora e meia que teremos aqui, praticamente 85 minutos, para sermos mais precisos. A CBRR é uma instituição criada, ela foi formada pela aliança das 3 mais importantes e representativas associações e entidades do setor mineral brasileiro. A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral e Mineração, a BPM, a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIME, e o Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, que é quem organiza a Expo IBRAM, inclusive. Tá? As iniciativas da CBRR incluem a difusão de melhores práticas globais de engenharia e geologia e diretrizes para a declaração de resultados de exploração de recursos e de reservas minerais de acordo com padrões estabelecidos pelo CRISCO, bem como a gestão do processo de certificação e registro de geólogos, engenheiros e profissionais atuantes do setor mineral com profissionais qualificados no Brasil. Então, em síntese, isso a melhor, seria uma definição sintética da CBRR. Hoje, à tarde, nós, portanto, teremos 3 apresentações e uma seguida por uma saudação do nosso presidente. A primeira apresentação será de Edson Ribeiro, que é membro do Conselho Diretor da CBRR e é representante da CBRR no CRISCO, e também compõe a diretoria do CRISCO. Ele falará sobre os objetivos, sobre o CRISCO, incluindo seus objetivos e o funcionamento. Depois teremos a palavra de Celeste Queiroz, que também é diretora da CBRR e é funcionária da Vale, da empresa Vale, e abordará os critérios de avaliação e de declaração de recursos e reservas. No caso de Edson, ele deve falar por cerca de 20 minutos, Celeste falará por 15 minutos e encerraremos teremos como última apresentação Alessandro Medeiros,
que também é diretor da CBRR e é da Anglo Gold Ashanti, e falará sobre razoável perspectiva de extração econômica e o papel dos profissionais qualificados também, por volta de 15 minutos. Então, ao final dessas 3 apresentações, nós teremos Júlio Neri, presidente, fazendo uma palestra a todos os participantes e espectadores do nosso painel. Portanto, sem maiores delongas, passarei a palavra para o primeiro apresentador, que é palestrante, que é Edson Ribeiro. Portanto, Edson, com a palavra, por favor. Obrigado, Miguel. Boa tarde a todos. Obrigado, Miguel. Obrigado, Júlio, pela oportunidade de apresentar o Crisco aqui para vocês. Como o Miguel falou, eu sou um dos representantes da CBRR no Crisco desde 2016. Em 2017, eu fui eleito com a posição de secretário, em 2019, de Deputy Chairperson do Crisco. O meu envolvimento com o comitê vem de 4 anos, né? E eu vou estar apresentando o comitê aqui hoje para vocês. Vou compartilhar a tela. Então, o CRISCO, o que é? É um Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards. Então, seria um comitê internacional, né, para padrões de declaração pública de recursos e reservas minerais. E por que o CRISCO? Né? Vamos fazer uma contextualização. Né? Acho que todo mundo que está aqui participando do evento hoje tem esse contexto bem firme na cabeça. Né? Mineração é uma indústria global. Ele é a base da economia de muitos países, tem uma participação muito importante no comércio internacional, mas ela traz riscos inerentes, né? O investidor ele tem que lidar com um tipo de atividade que é de risco maior, porque ela é intensiva em capital, normalmente os investimentos são altos, o retorno é de mais longo prazo, diferentemente de outras atividades produtivas, né, como as fábricas tradicionais ou até, de certa forma, a agropecuária. O investidor tem muito pouco conhecimento, muito pouco controle sobre a qualidade do insumo principal dele, que é o minério, é um recurso natural. E para entender esse minério e os riscos, ele depende de um grupo muito especializado de profissionais, que tem uma linguagem muito diferenciada, né? Ela não é assim a base da sociedade, não entende muito essa linguagem da mineração e do risco geológico. Além disso, durante a própria construção e operação, por causa da variabilidade do risco, ele pode ter grande impacto, tanto para o investidor quanto para a sociedade em geral, seja pela questão de estabilidade de emprego, seja pela questão da economia do local, do município, do estado, do país, ou até os impactos socioambientais. Então, é uma atividade de alto risco. A história do CRISCO está ligada a 2 grandes eventos, 2 escândalos em bolsa de valores com empresas de mineração. Se a gente olhar aqui, já em 1969, havia a guerra do Vietnã e a demanda pelo níquel era muito alta. Ao mesmo tempo, ocorreu uma greve dos trabalhadores da Inco, aqui no Canadá. E aí o preço do níquel disparou, ele multiplicou por 10 vezes o valor anterior, de um mês para o outro. Então, houve uma grande especulação em cima do níquel. Nesse mesmo ano, uma júnior australiana anuncia uma interseção de 40 metros, 3,56% de níquel, lá na Western Australia. Todo mundo correu e começou a comprar ações dessa empresa. O valor da ação saiu de 80 centavos para $280 por ação. Todas as empresas que tinham área em volta sofreram o mesmo tipo de efeito. 3 meses depois, o preço do níquel desabou, voltou para o histórico, as empresas quebraram, os investidores quebraram. Então, se criou na Austrália uma preocupação de como é que a gente resolve essa situação onde muita gente investiu e perdeu muito dinheiro. Com isso se formou o JOC, que é um comitê lá na Australásia, que procurava já proteger o mercado. Veja que foi uma iniciativa do mercado. A experiência na Austrália com o JOC levou, em 91, a criação do Código Europeu, focando a Bolsa de Londres. Em 92, o Guia Americano, na SME. Em 94, essas 3 começaram a conversar e tentar fazer alguma coisa que fosse mais global. E aí veio o escândalo da Bre-X, em 97. Uma júnior canadense listada em Toronto anunciou uma descoberta de ouro na Indonésia. Eu acho que muita gente aqui ouviu falar do Bre-X, né? Foi o maior escândalo financeiro na Bolsa de Toronto.
Só que, nesse caso, era uma fraude real, né? Não existia, aquele depósito não tinha aquela qualidade de ouro, aquele tamanho. A empresa também, ela comprou a área por $80 mil, chegou a valer mais de 13 bilhões de dólares na bolsa. Ela recusou uma oferta de 5 bilhões de dólares pelo depósito, fez uma JV, fez uma associação com o governo, e aí, quando foram fazer uma due diligence, feita pela empresa que se tornou sócia, viu que era tudo mentira. Aí o mercado desabou. E dessa vez, saindo da Austrália para o mercado local e vindo para o Canadá, no mercado onde a mineração é muito, muito forte e tem uma projeção global maior, se viu que não dava mais para esperar. Então, aqueles que estavam conversando antes se juntaram às Nações Unidas, né? O braço de economia das Nações Unidas, criaram inicialmente um comitê para discutir melhores práticas, ligado à Unesco, e depois, em 2002, se tornou independente como um comitê global voluntário. E o primeiro template do CRISCO foi lançado em 2006. Vocês veem que foi formado o JOC pelo Poseidon, o CRISCO por Briex. E para que ele foi criado? Foi criado para promover as melhores práticas na declaração de resultados de exploração, recursos e reservas minerais. É para disciplinar um pouco que tipo de informação que você pode dar, qual é a materialidade, como é que você comunica isso para o investidor. Lembra que eu falei no primeiro slide que essa dificuldade de comunicação, né? Profissionais que têm uma linguagem própria e o investidor não consegue entender o que está escrito no relatório técnico. Então, o padrão CRISCO, né, o template, ele traz algumas definições, ele traz um diagrama muito simples, que fica fácil de você explicar e entender, e ele é relevante para todos os bens minerais sólidos. Ele não é específico. Ele traz melhores práticas e padrões gerais. O CRISCO é muito mais do que um template, né? O trabalho do comitê não é publicar um guia. Isso seria fácil. Na verdade, ele traz toda uma disciplina para um setor autorregulado. Ele está baseado em 3 princípios básicos: a transparência, a materialidade e a competência. Ele possui uma governança definida, né? Existe um comitê global internacional, existem representações ou associações que são nacionais ou regionais, que disciplinam a atuação dos profissionais naquele setor, né? E essas associações, que são regionais ou nacionais, elas reconhecem associações profissionais, que têm que atender alguns requisitos, e as associações profissionais controlam os profissionais competentes. Então, há toda uma cadeia de responsabilidade, né, de papéis e de relacionamento entre esses diversos níveis da governança. O CRISCO traz definições padrão, representadas, como eu falei, num diagrama bem simples. E ele traz muito forte com o profissional que vai atuar, que vai escrever as declarações, a questão da competência e responsabilidade. Competência aqui no sentido não é assim se eu sei fazer ou não sei fazer apenas. É se eu estou na área que eu conheço, né? Eu tenho competência para atuar nesta área, para fazer esse tipo de análise, para fazer esse relatório. Não é só uma qualificação técnica simples, mas é uma segunda camada de competência. Quais são os benefícios observados pela indústria, né? Primeiro, promover as melhores práticas, ter uma linguagem comum, baseada em padrões, que são bem definidos. Ele é compreensível para profissionais não técnicos, então os investidores das bolsas, seja em júnior, seja em major company, eles conseguem comparar, né, números de empresas diferentes e riscos em fases diferentes de projeto. O guia, ele tem orientações às NGOs, às associações profissionais e aos competent persons. Então, ele tem lá as definições, as cláusulas mandatórias e o guidance, né, onde você explica como agir nessa situação. Ele é baseado em autorregulação, ele não tem uma lei internacional, o CRISCO não é um braço da ONU, ele é um comitê independente, formado por representantes da indústria. Ele atribui ao profissional a responsabilidade pelo que ele faz, e aí vocês vão ver daqui a pouco, eu vou falar sobre código de ética e como fazer em caso de quebra do código de ética. E ele permite, então, ao investidor mitigar os riscos. Ele resolve o risco? Claro que não. O que impede completamente uma fraude? Não necessariamente. Onde, se houver uma má-fé, pode ainda ter algum risco? Claro que pode, mas ele mitiga o risco. O CRISCO hoje tem 14 membros.
vocês olharem lá, então, os primeiros 5 na Big Five que a gente fala, né? Austrália, Europa, Estados Unidos, África do Sul e Canadá, que foram os primeiros a formarem o CRISP, foi gerado em 2002. Em 2004 entrou o Chile, né, um país sul-americano de grande tradição na mineração, e a partir de 2011 o CRISP entrou numa política de expansão, de globalização, de padronização, atingindo a maior parte da indústria global. Aí o primeiro a entrar foi a Rússia, e a partir de 2014 a gente teve uma aceleração bem grande, né, com Mongólia, Brasil, Cazaquistão, Indonésia, Colômbia, Turquia e a Índia. Quando a gente joga isso no mapa, aí a gente consegue ver, né, a cobertura global. Imagina, então, todos esses países compartilham de definições e desse sistema de governança único que eu falei para vocês. Então, fica sendo a mineração uma indústria global e o capital global, né, o investidor ele pode aplicar onde ele quer, isso traz uma segurança para esse capital muito maior. Tem vários países que estão tramitando, né, estão no processo de se tornar membros do CRISP, tem todo um processo para chegar lá, de documentação e de estruturação, sendo principais aqui China, Filipinas, Peru, Equador, México, Malásia, Quirguistão, Azerbaijão e Argentina. A nossa expectativa é que nos próximos 2 anos esses países todos vão fazer parte do CRISP. Aí esse mapa vai estar bem completo, aí vai ficar destacado a África, né, que passa a ser a nossa nova fronteira. Como é que funciona o CRISP? Né? Eu falei que ele é um comitê, né? Então, ele é uma organização não lucrativa, né? Ele não tem apoio governamental nenhum. Quem dá alguma contribuição financeira pequena é o ICMM, que é um parceiro estratégico, né, que foi formado por grandes empresas de mineração para regular ou para definir as melhores práticas na área de governança e impacto socioambiental da mineração. Então, a gente tem uma aliança, uma parceria com o ICMM. As próprias organizações regionais, elas dão uma contribuição que é para a manutenção básica da estrutura. Todos os membros do comitê são voluntários, inclusive a executiva, né, a diretoria do CRISP, todo mundo é voluntário, com o compromisso de um trabalho profissional e minucioso. Então, não é por falta da gente ser voluntário que a gente não vai fazer, né, o melhor possível e trabalhar com responsabilidade como representante do país ou do comitê. Temos um encontro anual, antes presencial, agora esse ano foi por Zoom também, né, onde a gente discute os grandes problemas, conflitos, razões de mercado, novos entrantes. A gente convida alguns países candidatos para poder debater, né, sobre o que significa ter o CRISP, o que precisa no período pré-filiação e como funciona a NRO depois. A tomada por decisão é por consenso. Acho que nesses 4, 5 anos que eu estou participando do CRISP, não houve nenhum caso que a gente teve que partir para a votação, sempre ela acaba sendo consensual. Não quer dizer que há uma concordância de início, mas no final do processo a gente consegue consenso. Né? E o CRISP, ele não regula o que faz uma NRO. O CRISP não pode mandar uma ordem para a CBRR, faça isso, faça aquilo. O que o CRISP pode fazer é desfiliar a CBRR, caso ela pare de cumprir as suas obrigações. Mas ele não interfere nem numa associação profissional e nem numa NRO. O que é uma NRO? Uma National Reporting Organization. Como eu falei, é uma associação, é uma instituição que tem um papel nacional ou regional para organizar as associações profissionais. Não tem uma estrutura única. Eu acho que dos 14 membros são todos diferentes. Tipicamente, vai ter a participação de representantes da indústria, né? Então, pode ser, como no caso do Brasil, né? IBRAM, a DING, representantes da BPM, representantes da indústria. Pode ter agências governamentais, pode ter bolsa de valores, pode ter associações profissionais diretamente, mas eles formam uma NRO, que é um comitê. Como o próprio JOC da Austrália, que é o mais famoso deles, né? É um comitê formado por várias associações. Elas têm que ter independência financeira e de gestão. E não existe um padrão único. Quais são os requisitos para ser uma NRO e ser um membro do CRISP? Então, a NRO ela tem que produzir um guia para a declaração que é compatível com o modelo do CRISP. O que a gente quer dizer que é compatível?
quer dizer que as definições são as mesmas, né? E as cláusulas não têm que ser exatamente a mesma. Então, se pegar o template do CRISCO, ele é igualzinho ao guia da CBRR? Não. Ele é igualzinho ao JOC? Não. Mas ele é 99% igual. O resto são ajustes para a legislação, para o mercado local. Mas, na sua grande maioria, ele vai ser igual, né? Ele é reconhecido, esse guia, como um padrão para relatório público naquela região ou país. Às vezes, ele é oficial. Por exemplo, no Chile, ele é oficial, né? A Comissão Mineira, ela, por lei, ela tem que aprovar os relatórios, né? Em outros países, nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo, você tem o guia e você tem o que a ANM determina pela lei, né? Não são exatamente iguais, mas a ANM, né, o Brasil teve nesse ano, ele fez o ajuste do código, ele se aproxima aos conceitos do guia, mas o guia não é a lei do Brasil, ele é o padrão para relatórios públicos voltado para a Bolsa. A NRO, qualquer alteração no guia, ela tem que consultar todos os outros membros, justamente para a gente ter certeza que ela mantém o alinhamento, né? Ela tem que incluir associações profissionais de boa credibilidade. Então, a gente olha quem são os profissionais que vocês estão reconhecendo, né? Ela tem que ter um código de ética e disciplina que governa isso. Então, se alguém fizer alguma coisa fora da sua área de responsabilidade, de competência, ele vai sofrer, né, as sanções previstas no Código de Ética e Disciplina. E ela tem que suportar, quer dizer, toda a NRO ela tem que se comprometer a trabalhar para o CRISCO, com o CRISCO, nessas ações, como eu estou fazendo aqui hoje, né, representando o CRISCO, sendo da CBRR. Uma NRO, ela reconhece associações profissionais. Então, os profissionais não estão necessariamente ligados à NRO. Eu lembro que eu falei que em alguns países, sim. No caso do Brasil, a CBRR ela atua como NRO e ela registra diretamente os profissionais. Não necessariamente tem que ser assim. E a outra é que uma NRO pode reconhecer uma associação profissional de um outro país. Nada impede. Ela não tem que reconhecer associações profissionais somente da região dela. O que é uma associação, uma organização profissional? O que ela precisa ter para poder ser reconhecida diretamente? Ela precisa ter órgãos independentes que vão atender os interesses desses profissionais, né? Profissionais que atuem no setor mineral, aí não é exclusivo de geólogo e engenheiro de minas, né? Apesar de ser dominado por isso, mas tem muitos outros profissionais hoje, né, no setor mineral atuando. Ela tem que ter uma ou mais categorias de profissionais quando faz a afiliação. Cada RPO define os seus requisitos, né? A RPO ela tem que exigir o desenvolvimento profissional contínuo. Então, o cara que deixou de exercer a profissão, ele continua sendo membro. Ele pode ser membro da associação profissional, mas ele deixa de ser profissional qualificado, se ele não estiver ativo no setor. Isso é um ponto importante, né? E ela tem que ter um código de disciplina e ética. Então, se o cara quebrar o código de ética, por exemplo, assinando um relatório em que ele não foi verificar as bases das informações, ou não fez a visita de campo, né, ou não checou o programa de controle de qualidade, tem toda uma tabela, um roteiro, né? Se o profissional fizer alguma coisa, assinar um relatório fora da área de conhecimento dele, eu conheço muito ouro, vou assinar um relatório de ferro, sei lá, né, nunca fiz, mas vou assinar. Isso é uma quebra do código de ética. Isso pode levar a uma sanção, caso haja uma denúncia ou uma investigação. E é isso. O que é um competent person? Essa pergunta, né, muita gente tem aí, né? Essa é uma das definições. Isso aqui está na definição do template do CRISCO. Eu tenho que ser um profissional da indústria mineral, membro de uma RPO, uma associação profissional reconhecida. Ele tem que ter uma experiência mínima de 5 anos relevante. Isso é importante. A relevância da experiência para aquele tipo de depósito, para aquela área de atuação, aquela área de conhecimento. Isso é importante. E está escrito de maneira diferente em cada um dos códigos. Se vocês forem, por exemplo, a gente estava falando um pouco mais cedo, na Austrália, vai estar escrito experiência mínima de 5 anos relevante. Não está colocando que ele tem que ter 10 anos de formado. A CBRR ela deixa claro, olha, você tem que ter pelo menos 10 de formado, porque senão você não vai ter acumulado 5 que são realmente relevantes. Então, isso é importante na definição. No fundo, a pergunta é essa: o profissional é capaz de enfrentar seus pares
e demonstrar competência no bem mineral, tipo de depósito e atividade para emissão do relatório pelo qual está assumindo a responsabilidade, quer dizer, quando ele assina o relatório, ele assume aquela responsabilidade. Se alguma informação estiver errada, ele vai ter que prestar contas. Desde que ele demonstre boa-fé, quer dizer, não é o cara, não posso errar, todo mundo erra, todo mundo é humano, mas ele tem que demonstrar que ele fez o melhor esforço para garantir que aquela informação que está naquele relatório é fidedigna. Então, responsabilidades do competente person, né, ele elabora os relatórios, ele exerce julgamento, isso é muito importante, né, está sempre naquela, depende do competente person, a opinião profissional e honesta dele, baseada na experiência dele. Tem que ter sempre o princípio da transparência, materialidade e competência, não pode esconder nada, mas também não pode encher de detalhe, porque senão o investidor se perde, ele tem que saber o que é material, né, e só atuar na área dele. E ele permite que alguém tome uma decisão de investimento. Pode ser a bolsa, pode ser o board de uma empresa, né? Pode ser uma empresa fechada, pequena, onde o cara está tirando dinheiro do bolso, ele vai acreditar no competente person dele. Não necessariamente é uma coisa de bolsa, né? Uma pergunta bastante frequente também é, eu vou me associar à CBRR, eu sou automaticamente, já que tem um esquema global, eu posso assinar em qualquer mercado? Não, por duas razões. Primeiro, porque tem essa questão de exercer profissão, né? Você tem validação de diploma, é muito mais uma questão de lei trabalhista do que o mercado autorregulado. Então, não, você não pode, depende da atividade, é sempre importante ver, né? Depende da atividade. A outra é que, como as NROs têm critérios ligeiramente diferentes, é preciso ver se você tem, né, atende aquela outra NRO, não a sua. Normalmente, você pode fazer isso através da sua associação profissional, pedindo para ela intervir, né, e ela fazer o reconhecimento geral, ou você pode fazer simplesmente a sua aplicação. Eu posso perfeitamente me tornar um profissional registrado, competente ou qualificado na Austrália, no Canadá, na Indonésia, né? Basta eu mandar os meus papéis e como os critérios estão baseados no CRISPR, normalmente o cara que conseguir de um lugar, ele vai conseguir do outro, mas ele tem que passar pelo processo todo. Como eu falei, a gente tem uma parceria estratégica com o ICMM, né? Eu queria deixar aqui o agradecimento ao ICMM, né, que é uma associação, é um conselho formado por 27 empresas de mineração que procuram aí as melhores práticas de governança, e eu acho que o CRISCO tem muito a ver com a melhor prática de governança, daí os dois terem essa parceria estratégica. É isso, obrigado. Então, estou aqui à disposição para as perguntas. Muito bem, Edson. Parabéns pela esclarecedora apresentação. Foi muito interessante toda a parte que você discorreu sobre o significado do CRISPR e como a CBRR se relaciona com o próprio CRISPR e o conjunto dos aspectos padrões que são definidos pelo guia CBRR em relação ao que é definido pelo CRISPR. Muito bom. Vamos seguir para a próxima apresentação, que é de Celeste Queiroz, que vai falar sobre critérios de avaliação e declaração de recursos e reservas. 15 minutos, Celeste. Fique à vontade. Está desligado, senhor. Boa tarde, gente. Desculpa, é o clássico, né? Boa tarde, é um imenso prazer estar aqui na Exposibran representando a CBRR, desses colegas tão ilustres. Hoje, o tema que eu escolhi para conversar com vocês é o checklist para avaliação de declaração de resultado de exploração, recursos e reservas minerais, também conhecido como tabela 1. Opa, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Já estão vendo? Ok. Tá ok.
Bom, a intenção dessa conversa ao longo desses 15 minutos é comentar a relação com os princípios e elementos básicos dos códigos Crisco, como o Edson tão bem explanou agora, como é que os diversos membros da família Crisco apresentam seus respectivos checklists, as principais características, a estrutura e o conteúdo da tabela 1. E o que para mim é o mais importante, que é um conceito muito útil, a gente vai ver que é o if not, why not, né? Se não, por que não? E aí, no finalzinho, a gente vai dar uma olhada em 2 ou 3 exemplos de aplicação. Bom, a estrutura de todos os guias que compõem essa família Crisco, sobre a qual o Edson acabou de falar com a gente, é muito similar, né? Todos eles apresentam um conjunto de definições, e aí vocês podem ver que na tela hoje nós temos 16 definições, estão nesse quadro central. As diretrizes, que são aqueles parágrafos que contêm as orientações que são mandatórias, né? São realmente diretrizes que são organizadas em cláusulas numeradas, e tem também vários parágrafos orientativos, né? Que são os guidance, que são textos que vão sendo inseridos. A gente observa que ao longo dos anos os guias estão cada vez mais completos, que tem como objetivo facilitar a interpretação e ajudar a complementar conceitos apresentados pelas definições ou pelas diretrizes. Mas, sem dúvida nenhuma, que o elemento mais conhecido de todos os guias é disparada a figura 1, né? Essa figura que está aqui no canto, que é o gráfico que mostra para a gente, né? Como é que as categorias se distribuem, de recursos de reserva se distribuem, à medida que aumenta a confiança geológica e à medida que a gente amadurece na determinação dos fatores modificadores. Mas hoje não é sobre figura 1 que a gente vai conversar. Hoje o tema da conversa aqui é sobre a tabela 1. Né? A tabela 1 para mim, sem dúvida nenhuma, a maneira mais direta e mais prática da gente colocar em prática os conceitos os princípios da materialidade e da transparência. Né? Então, só mostrando, óbvio, gente, não tem a pretensão de que vocês vão conseguir ler esse monte de selinho, mas eu só queria mostrar aqui de uma maneira bem ilustrativa que todos os guias, sem exceção, que fazem parte da família Crisco, todos eles têm o seu checklist. Todos eles trazem consigo uma lista de cheques, de critérios que devem ser observados quando a gente está realizando uma estimativa, uma declaração de potencial exploratório, um exploration target de recurso ou de reserva. Né? Desculpa. Nos códigos, os códigos mais antigos, eles costumavam trazer uma lista de critérios simples, dividida em 3 principais seções, que eram o resultado de exploração, o recurso e a reserva. O mais conhecido dele, sem dúvida, é o checklist do JORC. Talvez muitos de vocês que estão aqui já tenham até usado. Nos códigos cujas atualizações são mais recentes, assim como o Edson bem colocou, o Crisco ele tem esse papel de... Ele é revisado periodicamente, né? E à medida que essas revisões e que essas atualizações são feitas, as melhorias que vão surgindo, né, das diversas NROs e nas assembleias e nos encontros anuais que são realizados, elas são redistribuídas, voltam a ser uma referência para que outros guias vão se atualizando. Então, a gente nota que uma das últimas atualizações de maior impacto, pelo menos visual, foi a mudança da tabela 1. A gente tem aqui, então, os códigos que já estão adotando esse modelo, essa disposição mais moderna, a SME, a SANREC na África, o CCRR, que é a Associação da Colômbia, a própria CBRR, o PERC na Europa e a Turquia. Então, ok? Deixa eu passar aqui. Bom, as 2 principais características da tabela 1 são, primeiro, ela não é exaustiva.
Por quê? Porque ter uma lista de critérios, né, que devam ser observados, de maneira nenhuma exime o profissional qualificado de observar o princípio da materialidade. Então, ele deve sempre incluir todas as informações relevantes que se espera encontrar numa declaração pública, ainda que essa informação seja bem específica e particular e, por qualquer eventualidade, não esteja explícita na lista que está sendo apresentada pelo guia que está sendo observado por aquele profissional qualificado, né? A outra característica é que ela não é prescritiva. Não é que seja obrigatório, né? Mas até porque nem sempre todos os itens que estão ali, todos os critérios que estão ali descritos, eles são igualmente significativos ou relevantes para aquele estudo que está sendo apresentado. Então, é a hora que a gente evoca o princípio da transparência, né? Oferecer de maneira clara e sem ambiguidade informação suficiente para que ele possa compreender o relatório. A gente vai falar mais um pouquinho sobre o se não, por que não, mas assim, no final das contas, elaborar uma declaração pública requer uma espécie de um exercício de empatia, né? O profissional qualificado, em algum momento, ele deve se perguntar, se eu estivesse do outro lado, como investidor, o que é que eu consideraria relevante para ser apresentado aqui? O que é que eu gostaria de encontrar nesse relatório? Né? Bom, então falando um pouquinho sobre a estrutura, da nossa tabela, da tabela hoje. Perdão, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu estou usando como referência aqui para ilustrar essa conversa a tabela do IRT, né, que é a referência para todos os outros guias. No entanto, e eu só estou usando essa porque o nosso guia agora está passando por esse momento de atualização, que eu comentei, o Edson também falou, da atualização constante dos guias. Então, o guia da CBRR, ele foi publicado em 2015. Então, a boa prática é que a cada 5 anos os guias sejam revisados. Em 2019, no finalzinho de 2019, saiu uma versão mais recente do IRT. E aí, nesse momento, o nosso guia da CBRR, desculpa se eu estou dando spoiler, mas o nosso guia da CBRR ele está sendo atualizado. Então, a gente está prestes a publicar uma nova versão dele. E aí, como a gente já tinha uma versão do IRT mais atualizada, eu achei que era mais pertinente trazer o IRT, mas assim, não tem diferença, não compromete absolutamente nada, porque o nosso guia vai sair muito alinhado com o IRT, vocês vão ver em breve. Então tá, fechando parênteses aqui de explicar por que eu estou usando o IRT e não o CBRR, a tabela 1 ela é composta por 10 seções. Né, uma introdutória, que na verdade é só uma contextualização, e depois 10 sessões. E cada uma dessas 10 sessões, ela é composta de 1 a 8 itens. Né? Então, a gente tem aqui o exemplo na tela, né? A seção 4, a seção 5, a gente observa que tem aqui vários itens numerados, e cada um desses itens aqui, ele pode conter até 11, na verdade, até 11 critérios de avaliação. Tá? Então, aqui eu peguei um exemplo qualquer aleatório. Então, se a gente observar dentro da seção 4, o item 4.2, que fala sobre técnicas de estimativa e de modelagem, a gente observa aqui que ele fala, o primeiro critério, a descrição detalhada das técnicas e premissas usadas para determinar os ranges de teor e tonelagem do potencial exploratório, se eu estiver falando de potencial exploratório. Né, a natureza e adequação das técnicas de estimativa e dos principais teores, tratamentos de teores, a descrição detalhada, o espaçamento de amostra, tamanho de unidade, tamanho do bloco, unidades mínimas de seleção, ou seja, SMU, parâmetro de interpolação. Ou seja, ele vai dando uma lista de critérios, de considerações que a gente deve se fazer quando está realizando a estimativa, né, levar em consideração na hora que a estimativa está sendo realizada e também na hora que a gente está produzindo aquele relatório, né, dar transparências para esses critérios, que são critérios que vão influenciar
o resultado final, né? Então, e assim por diante vai. A gente não teria tempo de olhar todos os itens aqui, mas então é dessa maneira que ele está estruturado, tá ok? Uma coisa interessante, quando a gente sai do modo tabela, né? Em vez de olhar como a tabela que a gente estava olhando até agora, se a gente listar todas as seções, né, que seriam equivalentes aos capítulos, e todos os critérios que seriam equivalentes aos itens, o que a gente percebe é que a gente tem praticamente um índice de um relatório, como a gente, né, como muitos de nós aqui que estão acostumados a elaborar relatórios de estimativas já estão acostumados a apresentar. A única seção que destoa aqui do que seria, né, um índice típico de um relatório de estimativa é aqui essa seção 5. Essa seção 5, ela vem sendo cada vez mais abordada e mais detalhada nos códigos. Ela traz uma correlação entre o que se espera encontrar dentro de cada tipo de estudo técnico, que aqui a gente deve entender por estudo técnico, um estudo conceitual, ou um scoping study, um pré-viabilidade, um viabilidade. Então, a seção 5, ela traz uma espécie de uma explicação, uma lista extra de critérios que a gente deve observar com relação a algumas disciplinas, como característica geral do projeto, contexto geológico. Essas são as que a gente já tem normalmente nas sessões normais. Aqui o que a gente traz são aquelas disciplinas mais específicas desses estudos técnicos que devem embasar, subsidiar a declaração de recurso ou de reserva que está sendo feita. Então, normalmente, são estudos que são exigidos a partir da estimativa de recurso. Então, conceitos sobre planejamento de minas, se teve teste metalúrgico, infraestrutura, considerações sobre o meio ambiente, social, estudos de mercado, análise de risco e análise econômica. Tá? Então, esse também é algo que tem evoluído muito nos últimos anos, que é essa associação. Isso, inclusive, era uma coisa que geralmente vem muita pergunta sobre isso, eu já vou me adiantar. Qual que é o nível de estudo mínimo para declarar reserva, né? Então, hoje isso já está mais consensual, de que a gente espera ter, no mínimo, um estudo de pré-viabilidade para embasar uma reserva. Se eu estou fazendo uma declaração de recurso. Então, uma declaração de recurso, dependendo da natureza do depósito, da complexidade, eu posso ter um estudo conceitual, um scope study, ou até uma pré-viabilidade. Então, esse nível de associação, esse tipo de associação entre a natureza da declaração que está sendo feita com o nível de estudo que deve ser feito para subsidiar essa declaração, ela vem sendo cada vez mais explorada e ela veio aqui nessa nova tabela 1 como uma seção mais detalhada, vocês vão observar. Então, falando um pouquinho sobre essa estrutura, eu mostrei lá brevemente quando eu mostrei a seção geral, eu peguei aquele item da estimativa. Quando um determinado critério, ele não muda, se eu estiver fazendo uma declaração, seja ela uma informação resultante do trabalho de exploração, seja uma declaração de recurso ou uma declaração de reserva, esse critério ele vem assim, transversal a todas as 3 colunas, né? Então, ele não se altera, né? O critério que eu devo observar é o mesmo, não importa que tipo de declaração eu estou fazendo. Mas nem sempre é assim. Há situações em que o critério, ele varia se a gente está tratando de um resultado de exploração, de um recurso ou de uma declaração de reserva. Aqui o exemplo do que eu acabei de citar com relação aos estudos técnicos. Então, se a gente está falando, estou fazendo uma declaração de resultado de exploração, e aí o que é uma declaração de resultado de exploração? Por exemplo, uma empresa júnior está anunciando que encontrou uma interseção de X metros muito positiva, é um announcement, é um press release. Não precisa ter um estudo subsidiando, um estudo técnico subsidiando isso. Agora, se a gente já está fazendo uma declaração de recurso, então é de se esperar
que, como subsídio a essa estimativa, né, o Alessandro depois vai detalhar, ele vai falar sobre a razoável perspectiva de aproveitamento. Então, para subsidiar, é razoável crer que a gente tenha pelo menos um estudo conceitual embasando isso, né? E se eu estiver falando de reserva, então, mais ainda, né? Lembra da figura 1 tão conhecida de todo mundo? À medida que a gente caminha no eixo X, espera-se que haja cada vez mais maturidade nos fatores modificadores. E como é que a gente demonstra essa maturidade nos fatores? Com um estudo que seja pelo menos no nível de pré-viabilidade, tá? Bom, então, até aqui eu procurei mostrar o mais detalhado que o tempo permite para a gente, como é que é a forma como essa tabela vem sendo publicada nos últimos anos, como é que ela evoluiu. Então, ela começou lá atrás, a tabela, o formato do JORC até hoje está assim, em que era uma lista simples de critérios dividida em três principais seções, que era resultado de exploração, recurso e reserva. E tinha algumas seções adicionais que falavam sobre carvão, diamante e outras commodities. Mas, basicamente, era uma lista simples de critérios divididos em três grandes seções. A partir de 2014, né, se não me engano foi a SME que trouxe primeiro, ou Sanrec, um dos dois, agora me fugiu, trouxe esse novo formato, onde as três seções viraram colunas, e a gente tem, na verdade, uma matriz, com uma lista muito mais extensa de critérios organizadas em itens, para que sejam observados. Tá? Mas então, até agora foi muito descritivo. Se eu só tivesse 2 minutos para conversar com vocês e só tivesse direito a um slide, eu ficava com esse aqui, né? Que é o conceito do if not, why not. Né? Esse conceito do if not, why not, ele veio pela primeira vez, foi o pessoal do JORC que primeiro divulgou, e a partir daí ele se tornou comum a todos os guias e hoje é muito praticado. Eu falei para vocês logo no comecinho que eu acreditava que a tabela 1 era a maneira mais prática, né, de materializar os conceitos da transparência e da materialidade. Por quê? Espera-se que todos os critérios... 5 minutos para concluir, tá, Celeste? Tá, vou terminar. Espera-se que todos os critérios sejam... descritos, né, que eles sejam comentados. E se algum critério, por alguma razão, alguma atividade, por alguma razão, não tiver sido executada, então que seja explicado por que não. Né? E assim, exemplos não faltam, como eu disse, o checklist ele não é prescritivo. Né? Então, por exemplo, se a gente não realizou medida de desvio de sondagem, vou justificar por quê. Estudos anteriores demonstraram que furos verticais de até 100 metros não apresentam desvio significativo. Então, aquela atividade que está sendo cobrada no critério, ali não se mostrou relevante, não é material naquele contexto. E assim, eu poderia citar vários exemplos assim, onde não se aplica e onde a gente pratica o conceito aí do if not, why not. Né? Então, para fechar aqui, hoje, como é que a gente vê o uso da tabela? Primeiro, além de ser um checklist interno, cada vez mais a gente vai poder encontrar, e aí se vocês tiverem curiosidade de fazer a pesquisa, é interessante, principalmente na Austrália, é muito comum as empresas australianas ou que declaram na SX, tem sido muito comum a gente encontrar os relatórios, um sumário executivo e como anexo à tabela 1, ou seja, toda a parte conceitual vem descrita na tabela 1 de uma maneira assim bem objetiva, bem focada naquilo que é no princípio da materialidade, né? Aquilo que é importante, que é relevante, pode ser encontrado de maneira clara, né? Bem transparência. E uma outra curiosidade, uma outra maneira, uma outra aplicação da tabela, vocês veem aqui, eu trouxe um exemplo, que é um site de notícia, o Mining Journal, onde ele apresenta lá, anuncia que foi uma estimativa de reserva acabou de ser concluída e está dando a notícia e vem o link para a tabela 1 que fala que apresenta aquela estimativa do recurso do qual a notícia está sendo dada. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje, era isso que eu queria trazer. Eu acho que a tabela 1 é uma ferramenta muito útil. E
deixo aqui, agradeço aí o tempo de vocês, a atenção, e fica aqui o convite, gente, né, para conhecer o site da CBRR e para se registrar. Eu acho que é um orgulho para nós brasileiros, né, termos uma instituição, a gente se fazer representar nesse cenário do CRISCO. Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção, Miguel me coloca à disposição. Ok, Celeste, muito bom. Abordou os critérios os princípios da materialidade, como se dá processo de elaboração e critério de avaliação para os relatórios, declarações públicas de resultados. Pois bem, então vamos agora para a nossa última apresentação, que é de Alessandro. Alessandro, por favor. Alessandro Silva, também diretor da CBRR e da Anglo Gold Action. Por favor, Alessandro. Novamente, boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de fazer essa palestra hoje. Eu vou abordar a razoável perspectiva de extração econômica e o papel dos profissionais qualificados. Os principais assuntos que eu vou abordar durante a minha apresentação são os princípios dos códigos de recursos e reservas, as definições de profissional qualificado segundo a CBRR. A gente vai falar um pouco sobre esse exercício de autoanálise, discutir um pouco os conceitos da palavra-chave relevante que aparece em todos os códigos. A gente vai abordar um pouco esse conceito da diversidade de conhecimentos, estágios de desenvolvimento, tipos de depósito que ocorrem na indústria mineral, e isso traz por si só a necessidade da relevância do competent person. A gente vai falar também um slide sobre as etapas clássicas do desenvolvimento de um projeto mineral, de um empreendimento mineral, onde os profissionais qualificados, qualified person, profissional qualificado registrado atuam. Depois eu vou trazer alguns exemplos, né, como a gente materializa essa perspectiva razoável de eventual extração econômica e depois considerações finais. É comum a todos os códigos da família CRISCO os princípios de declaração de recursos e reservas. Eles já foram ditos, né? Eles são transparência, materialidade e competência. A transparência exige que o leitor de uma declaração pública seja provido com informações suficientes, cuja apresentação deve ser clara e sem ambiguidades. A materialidade, ela exige que uma declaração pública contenha todas as informações relevantes que investidores e partes interessadas necessitem para fazer o seu julgamento no nível do investimento, no nível da tomada de decisão. Isso, como o Edson abordou na apresentação dele, isso pode ocorrer dentro da empresa, pode ocorrer por uma instituição financeira e, em alguns países, até com cunho governamental, como são o caso do Chile e da Colômbia. A competência, ela exige que a declaração pública esteja baseada no trabalho de um profissional devidamente qualificado. E aí entra esse processo da autorregulação, do exercício da autoanálise e do processo de qualificação profissional para que cada de forma independente, imparcial e honesta. Então, dentro da CBRR, a definição de profissional qualificado é a seguinte: é um profissional que tem uma educação compatível com a sua função para trabalhar na indústria de mineração, não é restrito a um geólogo ou um engenheiro de minas, mas esses são as duas profissões predominantes. A relação profissional com as commodities e o ambiente geológico com o qual esse profissional qualificado vai assinar os seus relatórios e vai se responsabilizar pelos resultados, e poder demonstrar o seu conhecimento e justificar os seus resultados perante um outro profissional qualificado. Um exemplo disso é, dentro de uma empresa, você conseguir demonstrar que os seus julgamentos, que as suas escolhas são as adequadas para
aquele tipo de depósito, num evento de auditoria externa, ou então quando você vai declarar esse recurso ao mercado, você estar embasado que você consegue justificar todas as suas escolhas. É sempre um profissional registrado em uma organização profissional reconhecida. E aqui vale a relevância da CBRR, que é a organização profissional reconhecida pelo CRISCO, faz parte da família CRISCO, então essa é a função da CBRR, né? Registrar e considerar os profissionais que buscam esse registro aqui no Brasil. E a CBRR tem como principais critérios na indústria a comprovação de 10 anos de experiência, os 5 anos de capacidade de trabalho, experiência em estilo, tipo, mineralização ou commodity, e 3 anos em posições de responsabilidade. Isso não quer dizer posição hierárquica dentro da organização, quer dizer que o profissional é apto, é capaz de justificar as suas escolhas perante os seus pares, e ocupou posições de responsabilidade aonde fez números, aonde trabalha no setor, na indústria, que demonstram que ele é apto a justificar os seus resultados. Então, eu costumo dizer que o exercício de autoanálise para você se estabelecer como competent person dentro de um processo autorregulatório, ele tem que ser um exercício de autoanálise e não de autoestima. Então, cada profissional tem que ter a consciência de que quando ele assume que ele tem a capacidade profissional de estabelecer julgamentos e fazer resultados sobre uma determinada substância, ele tem que estar apto a justificar essa experiência relevante, esse conhecimento e essas suas escolhas perante profissionais que são pares. Então, eu gosto de usar esse exemplo, que é o meu mesmo. Eu tenho 20 anos de atuação na empresa AngloGold Ashanti. Basicamente, a commodity que eu trabalhei durante toda a minha vida profissional foi ouro. Também, para eu mudar de commodity, por exemplo, se eu for passar para ferro, eu preciso buscar esse tempo mínimo de 5 anos nessa commodity, nessa substância, nesse tipo de depósito, a partir daí, me poder considerar um competent person, um ferro. Então, a gente vai falar um pouco sobre a palavra-chave, né? Essa palavra relevante, ela aparece que você conseguir, dentro de sua atuação, justificar a experiência relevante para que você possa se autodeterminar e poder ser registrado em organizações profissionais como um profissional qualificado, justamente visa que cada profissional qualificado ou competent person consiga justificar perante os pares segundo os critérios das associações profissionais onde ele se registra. São várias commodities, né? Aqui eu citei algumas: cobre, ouro, ferrosos, diamantes, níquel, potássio, urânio, chumbo, zinco, vanádio, platina e terras raras, minerais industriais, agregados, rochas ornamentais. Então, e todo o espectro de commodities minerais. Então, é muito importante esse exercício de autoestima para que ele assuma a responsabilidade técnica e profissional sobre os quais ele realmente tem o domínio e consiga justificar as suas escolhas, os seus critérios técnicos perante outros profissionais. Partindo para estágios de desenvolvimento, nós temos exploração, avaliação de recursos, os estudos conceituais, pré-viabilidade, viabilidade, licenciamento, a produção, fechamento de mina, recuperação ambiental. Então, dificilmente um único profissional vai conseguir cobrir todos esses espectros. Então, é muito importante, dentro desse exercício de autoestima, de autoanálise, que cada um tenha a consciência e se registre apenas e responda apenas sobre as áreas do conhecimento ao qual está preparado para. Então, aqui estão as áreas de competência da CBRR, né? Hoje são a exploração mineral ou pesquisa mineral, a estimativa de recursos minerais,
a estimativa de reservas, as operações de mineração, o processamento mineral e a geotecnia. Nós estamos em processo de registro de 3 novas áreas de competência, que são meio ambiente e sustentabilidade, avaliação econômica de ativos minerais e regulação mineral. Então, as etapas clássicas dentro de um desenvolvimento de um projeto, desde a exploração, passando pela avaliação de recursos minerais, o estabelecimento do plano de aproveitamento econômico, a quantificação das reservas minerais até a produção. Em todo esse espectro, o profissional qualificado atua, se responsabiliza pelos seus julgamentos e escolhas técnicas. Então, agora eu vou passar para a parte de tentar demonstrar um pouco na prática o que são as perspectivas razoáveis de extração econômica, que implica em julgamento do profissional qualificado em relação aos fatores técnicos no recurso, né, no recurso mineral, os fatores técnicos e econômicos que possam influenciar a perspectiva de extração econômica, inclusive os parâmetros aproximados da lavra. Né? Essa frase é muito feliz, então eu sublinhei ela. Em outras palavras, um recurso mineral não é um inventário de toda a mineralização sondada ou amostrada, independente do teor de corte, prováveis dimensões de lavra, localização e continuidade. É um inventário realístico dessa mineralização, consideradas justificáveis, pode, no todo ou em parte, se tornar economicamente de classificação, ou a figura 1, que é comum a todos os códigos do CRISCO, né? Os recursos são ou resultados de exploração, ou inferidos, indicados ou medidos, de acordo ao aumento do nível de confiança geológica, e aí eles passam a reserva considerando os fatores modificadores, que tem a ver com a lavra, processamento, metalurgia, infraestrutura, economicidade, mercado, aspectos legais, sociais e governamentais. Então, quando a gente tem uma reserva, a gente já tem uma condição onde todos os fatores modificadores estão aplicados. No recurso, a gente, hoje em dia, esse conceito na indústria, ele já demonstra uma parte desses fatores modificadores dentro do recurso. Então, se você quiser utilizar parte dos seus fatores modificadores para justificar a sua perspectiva razoável de extração econômica, esse é um exercício válido e atualmente muito difundido dentro da indústria da mineração. Então, trazendo de uma forma mais gráfica um pouco, né, implica em julgamentos de trabalhos técnicos do PQR ou do profissional qualificado com respeito a todos os fatores que influenciam essa decisão sobre a determinação de razoável extração econômica. Aí eu listei os principais: um preço de commodity, uma recuperação metalúrgica associada, um método de lavra, um custo de produção. Isso redunda em um teor de corte e é igual, se você conseguir demonstrar nessa linha a soma desses fatores, você vai estar demonstrando o razoável prospecto de extração econômica do seu recurso mineral. Então, aqui um exemplo, né, de aplicação prática. A gente tem na parte esquerda da tela o modelo, o corpo de minério, que seria o inventário sondado e amostrado. Esse é todo o conteúdo metálico. E aí, dentro desse todo, a gente vai poder atribuir áreas onde a gente consegue demonstrar a razoável perspectiva de extração econômica, seja associado a uma lavra de open pit em um recurso mineral, que vai conter um preço de $1.400 por onça. Aqui nós temos uma reserva, né, já demonstrada com os fatores de modificação, que está a $1.100 por onça, e existe aqui essa zona de interface, onde você deixa um pilar entre a reserva e os recursos que são viáveis segundo uma lavra subterrânea, e dentro desse contexto você consegue reportar absolutamente tudo, considerando um desenho de mina associado a uma lavra subterrânea
e uma otimização de Open Pit associada a uma mineração a céu aberto. 5 minutos, Alessandro. Aqui temos um exemplo. Ok, já estou bem próximo de concluir. Obrigado, Miguel. Então, aqui nós temos um segundo exemplo dessa aplicação, onde é feito um processo de otimização de stopes. Essa é uma mina de cobre, um pórfiro, e aí a gente faz o processo conhecido como MSO, que são os Mining Shape Optimizers, que você imputa os parâmetros econômicos, imputa as geometrias de lavra e como vai fazer essa extração, e ele marca para você o intervalo dentro de todo o envelope mineralizado, que seria esse contorno externo azul, qual é a porção economicamente lavrável. Como considerações, eu gostaria de dizer os códigos da família Crisco para reportar resultados de exploração, recursos e reservas. Os 3 pilares são a transparência, a materialidade e a competência. O profissional qualificado, ele é registrado em uma organização profissional e, por meio dessa, ele segue tanto o Código de Reportagem de Recursos e Reservas como o Código de Ética dessa instituição. No Brasil, a CBRR tem como critérios a comprovação mínima de 10 anos de experiência na indústria ou setor mineral, os 5 anos de experiência na substância ou estilo de mineralização e os 3 anos de posição de responsabilidade, aonde o profissional consegue demonstrar que ele é apto a fazer o trabalho, a executar o trabalho e se responsabilizar por suas escolhas técnicas. Nessa parte do razoável prospecto de eventual extração econômica, a mensagem que eu gostaria de dizer é que o recurso mineral não é um inventário total sondado e amostrado, ele precisa demonstrar que ele tem uma viabilidade econômica eventual. Os principais elementos para a gente demonstrar essa viabilidade são o preço da commodity, a recuperação metalúrgica, o método de lavra, os custos e a associação de um teor de corte. Então, esse é um slide apenas informativo, né, da onde eu tirei uma parte da informação que eu utilizei. Agradecimentos a 2 colegas que me proveram alguns exemplos de eventual prospecto de extração econômica. E a última é uma reflexão, né, que os profissionais qualificados ou competent persons, eles sempre fazem escolhas e julgamentos técnicos e eles vão ter que conviver com eles por um longo período de tempo. Então, a gente pensar nesse competent person aqui, a reflexão que ele precisa fazer sobre o projeto que fez e as escolhas que fez. Então, é um exercício muito importante de ter sempre o melhor embasamento técnico possível para tomar as decisões. Muito obrigado. Ok, Alessandro, muito bom aí a discussão sobre as exigências para que o profissional se torne um profissional qualificado e registrado perante a CBRR. Antes de passarmos para uma sessão de perguntas, ainda temos algum tempinho para isso, vamos, portanto, passar a palavra para o presidente da CBRR, Júlio Nery Ferreira, que fará uma saudação aí aos presentes, aos espectadores aqui no nosso painel. Júlio, por favor. Obrigado, Miguel. Obrigado, Alessandro, Edson, Celeste, pelas apresentações muito boas, muito detalhadas a respeito do nosso papel e das nossas práticas, né? E eu queria dizer aqui que temos no Conselho Diretor do CBRR mais um membro, que é o Walid Daoud, um geólogo, né, que não está presente aqui, mas que também trabalha com a gente no Conselho. Nós temos atualmente aproximadamente 80 profissionais registrados já no Conselho, aprovados lá no CBRR. E o CBRR ele vem facilitar, né, os profissionais brasileiros que precisam assinar esses relatórios públicos, como bem disse o Edson, né, que são aceitos em bolsas de valores e para efeitos de financiamento em bancos. Eles precisavam anteriormente se registrar em entidades estrangeiras, com anuidade em dólar, e dólar australiano e etc., né?
Então, eu acho que o CBRR vem facilitar essa tarefa para os profissionais brasileiros. Temos as 6 especialidades que já foram mostradas por Alessandro, e as 3 que ele mostrou em processo de aprovação, nós fizemos essa aprovação na semana passada. Nós fizemos essa aprovação no final de semana, e ele teve que enviar a apresentação no início da semana passada no Congresso, por isso que a informação lá está como em processo de aprovação. Mas essas especialidades já estão devidamente reconhecidas dentro da CBRE. Eu queria simplesmente convidar vocês a se associarem, eu acho que facilita muito a vida desse engenheiro de projeto para trabalhar nesses relatórios públicos, né? E colocar a CBRE à disposição de todos aí para a gente aprimorar as nossas práticas de certificação aqui no Brasil. Muito obrigado a todos. Miguel, por favor, pode continuar. Muito bom, Júlio. Na verdade, a CBRR, além do conselho diretor, que é composto por nós 6, apenas o Alide, que não está presente aqui no nosso painel, mas temos também um comitê de registro, um comitê técnico e um comitê de assuntos jurídicos. Então, tudo isso para dar a devida estrutura técnica e regulatória. Afinal de contas, somos uma instituição de autorregulação. Bem, uma vez esclarecido esses aspectos, vamos, portanto, para as perguntas. Uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer, vou fazer algumas perguntas dirigidas, e tem uma pergunta que chegou aqui agora pelo chat. Mas uma primeira pergunta que eu gostaria de dirigir a próprio Edson. Os profissionais qualificados registrados em outros países, Edson, podem exercer as atribuições aqui, e os nossos PQRs podem exercer em outros países? E, na sua consideração, sua apresentação, você comentou que existiam nuances. Essas nuances chegam a ser, entre o nosso guia e os demais guias, essas nuances chegam a ser mais restritivas ou são apenas especificidades para a nossa realidade? Obrigado pela pergunta, Miguel. Não há um reconhecimento automático. A gente tem que ter um acordo, né, entre as NROs ou o reconhecimento da NRO, né, ao profissional. Quem tiver associado à CBRR, ele pode ser reconhecido? No caso da SEC, a Bolsa Americana, sim. Né? A SEC colocou uma regra: qualquer profissional que esteja registrado em qualquer um dos membros do CRISCO, automaticamente vai poder assinar um relatório de recursos, reservas, resultados de exploração para a SEC. No caso do Chile, nós temos um acordo com a Comissão Mineira. Então, também. Em outros países, não. Então, isso depende de um acordo bilateral entre países ou do próprio filiação, né, de um profissional brasileiro que vai, aí, como indivíduo, tentar se registrar. Sobre profissionais estrangeiros no Brasil, também a mesma coisa. A gente tem lá algumas regras. Para ele exercer a profissão no Brasil, a gente não pode dar essa autorização. Isso é uma questão trabalhista e do conselho profissional. Agora, ele poderia assinar algum relatório para entregar na agência. Com o QP, ele vai ter que verificar se ele está atendendo aos critérios da CBRR, né? Então, 10 anos de formado, 5 de experiência relevante, 3 anos de experiência profissional em posição de responsabilidade, e se a gente já tem um acordo com a NRO dele, sim ou não. Se não tem, ele tem que aplicar para ser registrado como qualquer profissional brasileiro. Ok, muito obrigado, Edson. Eu vou perguntar a Celeste agora. Celeste, como se dá a relação do Guia CBRR com os requisitos adotados pela ANM e, em particular, também que medida um PQR ele se diferencia de um profissional habilitado que, pelo CREA, no seu exercício perante os órgãos oficiais? Bom, vamos dividir, então, em duas partes. O primeiro, como é que eles se relacionam?
A gente está passando agora por um momento em que a Agência Nacional está se regulamentando, a gente teve uma série de modificações recentes e a gente também está na expectativa de novas regulamentações em breve. Então, como eu mostrei para vocês, o que a gente tem ali é um checklist. Então, não há nenhum tipo de conflito, é uma lista de critérios que a gente deve observar, tanto quando está realizando uma estimativa para ter o cuidado de observar alguns cuidados específicos que a gente deve ter, quanto, principalmente, como é o caso do contexto aqui, na hora que a gente vai elaborar o relatório. Então, assim, não há nenhum tipo de conflito, porque ali são apenas itens que a gente deve observar. Com relação à atuação do profissional, também, de novo, não observe nenhum tipo de conflito. Para uma pessoa entregar um relatório, né, assinar um relatório junto à ANM, basta que ele seja um profissional habilitado para tal, com registro no CREA, etc. Ele não precisa, nem todo mundo é obrigado a ser um PQR, né? Há uma recomendação, há uma tendência nesse sentido, né, de que a gente tenha, mas não é uma obrigatoriedade. Ok, Celeste, muito obrigado. Era só esses 2 itens, Miguel? Que a pergunta era longa, eu deixei de responder algum pedaço? Não, mas abordou exatamente os 2 aspectos. Obrigada. Muito obrigada. Alessandra, tem uma pergunta aqui que essa veio dirigida para ti, mas é muito tranquila. Tendo em vista o desenvolvimento de recursos minerais no Brasil, gostaria de perguntar ao representante da AngloGold, ou mesmo da Vale, como encaram a inovação e novas tecnologias como a inteligência artificial direcionadas para o desenvolvimento e conversão de recursos minerais, como que essas empresas têm adotado algum procedimento especificamente? Obrigado, Miguel. Bom, no caso da inteligência artificial, esse é um desenvolvimento muito recente, não só na indústria de mineração, mas na indústria como um todo, né? São algumas aplicações que a gente sabe que a inteligência artificial atua. Na indústria da mineração, ela não é muito difundida, muito aplicada. Tem algumas companhias de ouro, a AngloGold não é uma delas, que faz a utilização desse tipo de tecnologia. Ainda é um estágio embrionário e não se tem uma condição efetiva de demonstração de resultados na prática. Aí eu passo a palavra ao pessoal da Vale, né, que também foi citado. O meu deu um corte aqui, eu não vi. Também cortou. Eu concluí, né? Eu disse que... Você quer responder, Celeste? Acho que eu posso comentar. A Vale é uma das empresas que participa de uma iniciativa chamada Mining Hub, aqui em Belo Horizonte, e em diversas localidades onde a gente está presente. A gente tem, sim, diversas iniciativas de uso de inteligência artificial, muitas focadas em questões operacionais, né, e também já no universo da exploração, né, que é a área que eu tenho atuado ao longo dos últimos 20 anos. A gente também tem algumas iniciativas, principalmente com o uso de machine learning, para ajudar na operação de identificação de novos alvos, ou para extrair informação de testemunho, seja para acelerar, para ganhar mais produtividade, ou para melhorar uma espécie de controle de qualidade. Então, tem uma série de iniciativas em curso, mas como o Alessandro bem colocou, é tudo muito novo, né? Então, mas há realmente um investimento, e é uma coisa que é presente, a gente sabe que é um caminho sem volta, né? Quanto antes a gente se adaptar e se estiver pronto para atuar com essas novas tecnologias, melhor. Obrigado, Celeste. Eu vou dirigir... aplicações de segurança mais avançadas, né? Na parte de segurança, manutenção e soluções maduras, né? Ok, tem uma pergunta aqui, eu vou ler tal como ela está escrita. Sabemos que a água mineral não está abarcada pelo Código CRISCO. Por sua vez, a água mineral é um dos mais importantes recursos minerais do Brasil, com grande potencial futuro. Qual a previsão da CBRR para o ingresso da água mineral no seu contexto de avaliação de recursos e reservas? Edson, poderia responder?
Sim. Esse foi um dos temas do CRISCO desse ano, né, onde a decisão foi não incluir a água mineral, apesar de ter essa relação próxima, né? Porque as propriedades, a área de conhecimento é diferente, né? Se fala muito mais de permeabilidade, controle de fluxo, vazão, são alguns fatores diferentes da codificação de metal ou carvão, né? Dependendo. Então, não deve entrar tão cedo água mineral, como também não entra petróleo ou gás. Ok, Edson, muito obrigado. Tem uma última pergunta aqui no site, no chat. Existe alguma perspectiva? Eu imaginava que a fala de Celeste já teria, de certa forma, respondido, mas a pergunta veio bem mais específica. Existe alguma perspectiva de unificar os relatórios e boas práticas que estão sendo implantados pela CBRE, junto às que têm que serem enviados à ANM/CBRE? Alguém gostaria? Eu vou deixar ela aberta para que cada um complemente, até porque concluindo o nosso tempo. Então, eu vou pedir primeiro para Edson, depois, na mesma sequência que foi a nossa sequência de apresentações. Edson, Celeste e Alessandro, que possam fazer considerações sobre essa pergunta. Nós sabemos que a agência criou alguns grupos de trabalho para discutir isso, né? Tem um grupo de trabalho que é para a criação do Sistema Brasileiro de Declaração de Recursos e Reservas Minerais, que já tem uma minuta online para consulta. Tem outros grupos de trabalho criados recentemente, um para conteúdo no relatório final de pesquisa e outro conteúdo de um plano de aproveitamento econômico. Então, a agência, desde a atualização do código, vem trabalhando nisso, né? O conceito, né, os conceitos, as declarações que estão lá, as definições do CRISCO já foram incorporados pelo novo código. Nós estamos numa etapa agora de regulamentação. Isso está sendo feito pela agência. Eu não sei dizer o cronograma de previsão desses 3 trabalhos serem concluídos. Ok. Celeste, você quer fazer uma consideração, complementação a essa pergunta? Eu acho que o Edson já respondeu bem. O que talvez eu pudesse comentar é que a questão da perspectiva de unificar os relatórios, a gente tem que lembrar que, a princípio, o conceito, o propósito da CBRE é muito mais abrangente. Então, assim, é um relatório para vários fins, né? E a ANM, como responsável pela regulamentação disso no país, ela tem critérios próprios. Agora, o fato de já estar havendo uma unicidade de conceitos, né, e uma unicidade de entendimento sobre o padrão, isso naturalmente vai fazer com que haja uma convergência. Eu não chamaria de unificação, mas eu chamaria de uma convergência. Assim como hoje é uma convergência muito grande entre os diversos códigos no mundo, eu acho que isso acaba acontecendo naturalmente. Eu não chamaria de unificação, mas sim eu espero uma convergência. E o simples fato, como a Edson falou, da gente já ter atualizado os conceitos e não haver mais uma discrepância de entendimento conceitual, já foi um avanço muito significativo. O formato do relatório, padrão, acho que cada um tem que atender às suas especificidades. Ok, Celeste, muito obrigado. Alessandro, quer fazer uma consideração? Sim, eu acredito que existe um avanço na Agência Nacional de Mineração nesse sentido. Os conceitos, né, como a Celeste falou, um processo de aderência aos conceitos do CRISCO, né, separar ou diferenciar o recurso da reserva, que é uma coisa que no marco regulatório anterior não havia, né? Nós só tínhamos a categoria de reserva, agora nós temos os recursos que são inferidos, indicados e medidos de acordo ao seu nível de conhecimento geológico. Nós temos as reservas provadas e prováveis que ocorrem após a aplicação dos fatores modificadores. Eu acredito que o Brasil, trabalhando dessa forma, ele entra nesse processo de uniformidade de conceitos em relação aos principais mercados da mineração internacional, e isso só traz benefícios. Miguel, complementando aí o que foi dito pelo Alessandro, Celeste, eu vou fazer apenas um comentário final, em complementação, fazendo essa discussão junto com a ANM. Na verdade, houve uma previsão
na lei... Pois não? Pois não, Júlio. Não, só estava querendo complementar aí a informação, né? E com certeza você vai também fazer seu comentário, né? É que a CBRR participa também dessa consulta pública que a ANM fez. Nós fizemos uma reunião específica, 2 reuniões específicas com a ANM em cima do Sistema Nacional de Recursos e Reservas, né? Sistema Brasileiro de Recursos e Reservas. Essa norma deve sair aí no primeiro trimestre do ano que vem, pelo que nos foi dito. E a gente tem que lembrar que existem essa diferença de conceitos que a Celeste disse, no sentido de uma norma que é para o governo e com uma finalidade, e a norma que é para o mercado do financiamento, que é outra finalidade, né? A gente não precisa detalhar tanto, igual vai fazer um estudo para a obtenção do financiamento nos projetos, quanto esse nível de detalhe tem que ser bem maior do que num estudo de reservas para a ANM, que tem outra finalidade, né? Lembrar sempre que CBRR e seu código será autorregulamentação. A ANM tem a responsabilidade legal. Então, são finalidades bem diferentes, mas, felizmente, os conceitos já começam a andar na mesma direção, e eu acho que a CBRR pode complementar muito bem esse relatório da ANM. Miguel, por favor. Por fim, já estamos bem em cima de encerrar o nosso painel. Apenas complementaria de que houve a previsão para que a ANM regulamentasse o Sistema Brasileiro de Recursos e Reservas, previsão na lei que criou a ANM, e também uma outra previsão no novo regulamento do Código de Mineração, que conceituou de forma diferente do que era no passado, como a Alessandra bem falou, agora que as reservas se classificam em recursos medidos de cada diferido e reservas provadas e prováveis. E esse aspecto, no seu conjunto, está sendo objeto da regulação, da regulamentação de uma resolução da ANM, da qual nós estamos participando com um diálogo muito produtivo, muito profícuo, e esperamos, tão logo, segundo a própria ANM tem nos relatado, a expectativa é que ainda no decorrer desse ano nós possamos ter essa resolução aprovada pela diretoria colegiada da ANM. Bem, era apenas esse fechamento que eu gostaria de estar fazendo aqui. Quero, mais uma vez, em nome da CBRR, agradecer aos organizadores, ao IBRAM, por esse espaço que nos foi concedido para esclarecer ao público em geral e aos participantes, espectadores, sobre o significado da CBRR e dos procedimentos que são adotados para esses padrões internacionais de classificação de recursos e reservas minerais, e dizer que convidar os espectadores para assistir agora o encerramento da Expo Zibram, que de fato foi um evento muito significativo. Então, agradeço a todos, parabenizo a todos os palestrantes pelas brilhantes apresentações e encerramos por aqui a nossa participação. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde. Bom final de tarde. Obrigado a todos, velho. Obrigado, gente. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Tchau.